Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das tramas mais densas e, assim, fascinantes do universo de Vampiro à Máscara. Tudo com base nas fontes que a gente recebeu. É uma história de poder, traição e ambição que se passa na França e conecta três figuras lendárias do clã toreador. E que são figuras importantíssimas, né? Exatamente. E o que a gente vai tentar mostrar hoje é algo que as fontes sugerem, mas nunca dizem abertamente, que as histórias do príncipe mais implacável de Paris, da maior revolucionária anarquista e da Justicar mais controversa da Camarilla não são apenas conectadas. Não, elas são a mesma história. A mesma história, contada de ângulos diferentes ao longo dos séculos. Exato, é um quebra-cabeça que a gente montou a partir de diferentes edições e materiais de referência. E quando a gente junta as peças, a imagem que surge nossa, é surpreendente. É uma narrativa que mostra como, no mundo dos vampiros, a maior revolução pode nascer da maior traição. E como a identidade é só uma arma, né? É isso, algo que se usa e se descarta quando convém. Vamos começar então pelo começo de tudo. Pela figura que se tornaria o temido François Villon, o príncipe de Paris. Mas, muito antes de ser Villon, ele era Guilhem de Lorris, um poeta brilhante do século XIII, mas, assim, uma alma torturada, profundamente depressiva. E as fontes descrevem ele como um homem de uma beleza quase sobrenatural, sabe? E foi essa beleza que selou o destino dele. Selou de uma forma bizarra. Totalmente performática. A corte vampírica de Paris, na época, a chamada Corte do Amor, era um ninho de toreadores obcecados por estética, por drama, por status. E eles viram no Guilhem de Lorris a obra de arte perfeita. A ponto de fazerem o que fizeram. Sim, a ponto de organizarem uma competição, tipo um torneio medieval, para decidir quem teria a honra de transformá-lo em vampiro. O prêmio da noite era literalmente a vida eterna dele. É uma coisa tão absurda que parece piada. Uma competição para ver quem te transforma num monstro amaldiçoado. E quem vence essa disputa? Uma figura que nem era da corte. Helena, uma Matusalém de quarta geração. É bom explicar isso, né? Para quem não está familiarizado, Matusalém é um vampiro absurdamente antigo e poderoso. E quarta geração significa que ela está muito, muito perto da origem mítica de todos os vampiros. Ela era tipo uma força da natureza. E a vitória dela muda tudo. Helena o transforma, mas o abraço, como eles chamam a transformação, não cura a melancolia dele. Pelo contrário, só intensifica. Ele agora tem a eternidade para contemplar o próprio sofrimento. As fontes dizem que ele passava as noites planejando se jogar à luz do sol, sabe? Que horror. Total. Com o tempo, ele decide que precisa matar quem ele era. Abandona o nome, a poesia, a identidade de Guilhem de Lorris e, depois de muitas reviravoltas, ressurge como François Villon. E aí que a ascensão dele vira um mistério. As fontes não detalham o processo, mas de repente, Villon, o ex-poeta suicida, depõe o antigo príncipe de Paris, que era um ventru chamado Alexander, e assume o controle da cidade. E ele não só toma o poder, né? Ele o mantém por séculos, com uma crueldade e uma astúcia que ninguém esperaria daquele artista torturado que ele foi um dia. E esse é o primeiro grande insight que a gente tira das fontes sobre ele, a ideia de que a sobrevivência nesse universo exige uma reinvenção completa. Sim, ele precisou matar o poeta para que o príncipe pudesse nascer. É impressionante pensar que, enquanto todo esse drama da alta sociedade vampírica acontecia em Paris, nos campos da França, uma força de natureza completamente oposta estava nascendo. Em uma camponesa chamada Guilhem. Exato. A história dela não podia ser mais diferente. Era uma vida simples, um casamento arranjado com um homem chamado Lou. Nada indicava o que o futuro reservava para ela. E o início da vida imortal dela é pura brutalidade. Durante uma feira, ela é vista por um nobre toreador chamado Philippe Vogler. Ele a sequestra, a leva para o castelo dele, abusa dela. E no fim, a transforma em vampira, como se fosse um troféu macabro que ele adiciona à coleção. Um objeto.
E esse é o primeiro grande insight que a gente tira das fontes sobre ele. A ideia de que a sobrevivência nesse universo exige uma reinvenção completa. Sim, ele precisou matar o poeta para que o príncipe pudesse nascer. É impressionante pensar que, enquanto todo esse drama da alta sociedade vampírica acontecia em Paris, nos campos da França, uma força de natureza completamente oposta estava nascendo. Em uma camponesa chamada Guilherme. Exato. A história dela não podia ser mais diferente. Era uma vida simples, um casamento arranjado com um homem chamado Lu. Nada indicava o que o futuro reservava para ela. E o início da vida imortal dela é pura brutalidade. Durante uma feira, ela é vista por um nobre toreador chamado Philippe Vogler. Ele a sequestra, a leva para o castelo dele, abusa dela. E no fim, a transforma em vampira, como se fosse um troféu macabro que ele adiciona à coleção. Um objeto. E esse é o primeiro grande insight que a gente tira das fontes sobre ele. A ideia de que a sobrevivência nesse universo exige uma reinvenção completa. Sim, ele precisou matar o poeta para que o príncipe pudesse nascer. É impressionante pensar que, enquanto todo esse drama da alta sociedade vampírica acontecia em Paris, nos campos da França, uma força de natureza completamente oposta estava nascendo. Em uma camponesa chamada Guilherme. Exato. A história dela não podia ser mais diferente. Era uma vida simples, um casamento arranjado com um homem chamado Lu. Nada indicava o que o futuro reservava para ela. E o início da vida imortal dela é pura brutalidade. Durante uma feira, ela é vista por um nobre toreador chamado Philippe Vogler. Ele a sequestra, a leva para o castelo dele, abusa dela. E no fim, a transforma em vampira, como se fosse um troféu macabro que ele adiciona à coleção. Um objeto. E esse é o primeiro grande insight que a gente tira das fontes sobre ele. A ideia de que a sobrevivência nesse universo exige uma reinvenção completa. Sim, ele precisou matar o poeta para que o príncipe pudesse nascer. É impressionante pensar que, enquanto todo esse drama da alta sociedade vampírica acontecia em Paris, nos campos da França, uma força de natureza completamente oposta estava nascendo. Em uma camponesa chamada Guilherme. Exato. A história dela não podia ser mais diferente. Era uma vida simples, um casamento arranjado com um homem chamado Lu. Nada indicava que o futuro reservava para ela. E o início da vida imortal dela é pura brutalidade. Durante uma feira, ela é vista por um nobre toreador chamado Philippe Vogler. Ele a sequestra, a leva para o castelo dele, abusa dela. E no fim, a transforma em vampira, como se fosse um troféu macabro que ele adiciona à coleção. Um objeto.
E esse é o primeiro grande insight que a gente tira das fontes sobre ele. A ideia de que a sobrevivência nesse universo exige uma reinvenção completa. Sim, ele precisou matar o poeta para que o príncipe pudesse nascer. É impressionante pensar que, enquanto todo esse drama da alta sociedade vampírica acontecia em Paris, nos campos da França, uma força de natureza completamente oposta estava nascendo. Em uma camponesa chamada Guilherme. Exato. A história dela não podia ser mais diferente. Era uma vida simples, um casamento arranjado com um homem chamado Lu. Nada indicava o que o futuro reservava para ela. E o início da vida imortal dela é pura brutalidade. Durante uma feira, ela é vista por um nobre toreador chamado Philippe Vogler. Ele a sequestra, a leva para o castelo dele, abusa dela. E no fim, a transforma em vampira, como se fosse um troféu macabro que ele adiciona à coleção. Um objeto. Mas espera aí, as fontes explicam como uma camponesa recém-transformada, sozinha, conseguiu se virar contra um vampiro experiente no refúgio dele? Isso parece quase impossível. Então, essa é a parte mais incrível. As fontes sugerem que foi ela a responsável por um incêndio que tomou conta do castelo. E antes que o Vogler pudesse criar um laço de sangue com ela, que é aquele vínculo místico de sangue que cria uma lealdade forçada, quase inquebrável, ela agiu. Durante o dia? Durante o dia, com ele forçado a dormir pela maldição. Ela o encontrou e enfiou uma estaca no coração dele. Uau! Na primeira noite dela como vampira, ela já subverteu toda a hierarquia de poder. Exatamente. Você chama de astúcia, e é verdade, mas as fontes também deixam claro que foi um ato de puro desespero. Ela não tinha um plano B. Era matar ou ser escravizada para sempre. E esse ato define o resto da existência dela. Com certeza, ela não nasceu do drama da corte, mas do fogo e da sobrevivência. Livre, ela parte numa busca desesperada por Luke. E quando o encontra, descobre que o destino dele foi tão trágico quanto o dela. Ele também foi transformado em vampiro, mas por um grupo de anarquistas. E o reencontro deles é poderoso. Eles se apaixonam de novo e, por escolha própria, se unem por um laço de sangue. Mas um laço mútuo, para se protegerem. E juntos, eles juram vingança contra toda a estrutura feudal dos vampiros. Contra a tirania dos anciões. Eles se tornam a vanguarda do movimento anarquista na França. Caçadores de anciões, símbolos da revolta. E eles miram no coração do poder toreador, a corte do amor em Paris. A mesma corte que um dia disputou a vida de um poeta e que agora era governada com mão de ferro por François Villon. O confronto era inevitável, né? Claro, o movimento de Guilherme Luc ameaçava diretamente a estabilidade que Villon tinha construído. Eles não eram apenas rebeldes, eles eram eficazes. Estavam desmantelando a estrutura de poder dele por dentro. E a reação de Villon é imediata e brutal. Ele declara uma caçada de sangue contra o casal. Isso dentro da Camarilla, que é a principal seita de vampiros, tipo um governo global secreto, é a sentença de morte mais severa que existe. Significa que qualquer vampiro da seita tem permissão, e até o dever, de caçá-los e destruí-los sem consequências. No meio desse caos, Luke desaparece. E Guilherme recebe a notícia de que ele foi morto. A dor dela se transforma numa fúria, calculada. E é aqui que a camponesa se torna uma estrategista. Ela decide que não vai apenas se vingar de Villon, ela vai derrubar todo o sistema que ele representa. E ela faz isso de uma forma genial. Ela se torna a arquiteta da Revolução Francesa no mundo dos vampiros. Ela usa o fervor da Revolução Mortal como uma cortina de fumaça, canalizando a fúria dos anarquistas para caçar e guilhotinar, literalmente, os anciões da corte de Vialon. É a vingança dela em escala épica. Só que a revolução, como muitas vezes acontece, devora os próprios filhos. O movimento que ela criou se torna tão poderoso e caótico que os próprios anarquistas se voltam contra ela. Eles a veem como uma nova líder, poderosa demais, perigosa demais. A caçadora se torna a caça, traída pelo seu próprio povo. E é nesse momento, encurralada, que acontece a virada mais inacreditável da história dela. Para sobreviver, Guilherme procura seu maior inimigo, o homem que ela jurou destruir, François Villon. E ela oferece um acordo. Nossa. Ela trai o próprio movimento.
Entrega a localização e a identidade de todos os líderes anarquistas. Em troca, ela pede proteção e, o mais importante, uma nova vida, uma nova identidade. E Vion, o pragmático, aceita. Aceita. A anarquista Guilherme morre naquela noite. E das cinzas dela nasce Madame Guil. Esse nível de pensamento estratégico, de manipulação e planejamento a longo prazo é simplesmente incrível. Trair tudo em que você acreditava para sobreviver e, no processo, se aliar ao seu nêmesis é como jogar um xadrez multidimensional ao longo de séculos. O que me chama a atenção aqui é a complexidade do plano dela. Não é só inteligência. Exige uma criatividade, uma capacidade de conectar pontos e uma frieza que são fora do comum. Ela não só sobreviveu, ela viu uma oportunidade de poder onde todo mundo só via o fim da linha. É verdade. Sabe, isso lembra um pouco o perfil de quem gosta de RPG. Geralmente são pessoas mais criativas, inteligentes e muito envolvidas com leitura. É um perfil que, curiosamente, combina muito com quem estuda para grandes provas e concursos, inclusive. Vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Faz todo sentido essa conexão. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa nova identidade, Madame Guil, não fica na obscuridade, né? Pelo contrário. Ao entregar sistematicamente os anarquistas que agora a caçavam, ela ganha um status imenso dentro da Camarilla. Ela se torna a principal especialista na revolta anarquista. Chega ao cúmulo de ser nomeada a líder da investigação sobre a revolução que ela mesma começou. É a definição de colocar a raposa para cuidar do galinheiro. E ela é uma raposa brilhante. Degrau por degrau, traição por traição, ela constrói uma reputação impecável de lealdade e eficiência. Uma reputação tão sólida que, eventualmente, ela alcança o topo. É nomeada Justicar do clã toreador. E o que exatamente significa ser um Justicar? Qual é o tamanho desse poder? Ser Justicar é o equivalente a se tornar uma mistura de general do exército e juiz da Suprema Corte para todos os vampiros da Camarilla. É uma das posições de maior poder e autoridade que existem. Eles são a lei. E ela, a maior revolucionária que já existiu, se torna a maior defensora da lei que jurou destruir. É a ironia final. E com isso, uma aliança secreta e perigosíssima se consolida. De um lado, François Villon, príncipe de Paris, do outro, Madame Guil, Justicar da Camarilla. Ele é o único que sabe a verdade sobre o passado dela, e eles usam isso a favor de ambos. Ela usa seu poder como Justicar para eliminar os inimigos dele dentro da seita, e ele garante que o segredo dela permaneça enterrado. É um pacto de destruição mútua assegurada. Se um cair, leva o outro junto. Exato. Por séculos, eles governam das sombras, um protegendo o poder do outro. Parecia um equilíbrio perfeito, um jogo que ela tinha vencido em definitivo. Mas as fontes nos reservam uma última reviravolta. Que é a descoberta mais chocante de todas. Durante uma investigação oficial como Justicar sobre as atividades do Sabá. Que é basicamente a seita rival da Camarilla, né? Se a Camarilla tenta se esconder e manipular a humanidade, o Sabá se vê como predador divino e despreza os humanos. São inimigos mortais numa guerra de séculos. Exato. E no meio dessa investigação, Madame Guil descobre que Luc, o grande amor da vida dela, o motivo de toda a sua jornada de vingança, não estava morto. Ele estava vivo. Vivo. E pior, ele havia se tornado um líder de alta patente dentro do Sabá. O amor da vida dela era agora um general inimigo. A gente precisa parar um momento para pensar no estado mental dela aqui. Toda a base da sua existência, a vingança pela morte dele, era uma mentira. O homem que ela amava agora representava tudo que ela, como Justicar, deveria destruir. E o que ela faz? Ela o reencontra e o romance reacende instantaneamente. Não acredito! A Justicar da Camarilla, pilar da lei e da ordem, se torna amante e aliada secreta de um líder do Sabá.
Ela começa a viver como agente dupla no conflito mais perigoso do mundo, manipulando os dois lados da guerra, tudo para proteger seu amor e a si mesma. E mesmo vivendo nessa corda bamba, ela continua a ser uma Justicar temida e eficiente. O ato final dela no cargo, que está registrado nas fontes, é emblemático. A lista vermelha. Sim, em conjunto com outro Justicar, ela consegue colocar uma vampira extremamente poderosa na lista vermelha, que é a lista dos mais procurados da Camarilla, a sentença de morte definitiva sancionada por toda a seita. É uma demonstração de poder absurda. Que solidifica a lenda dela, mesmo enquanto seu mundo secreto estava prestes a desmoronar. Exatamente. E é aí que ela toma a decisão final. Sentindo que o risco ficou grande demais, que o castelo de cartas que ela construiu ao longo de 200 anos estava prestes a ruir, Madame Gil abandona tudo. O cargo, o poder, o nome. A identidade. Ela foge com o Luke. Desaparece completamente do mapa. As fontes deixam o destino final dela em aberto. Um mistério para sempre. E é um final perfeito, de certa forma. A mulher que trocou de identidade tantas vezes finalmente se livra de todas elas. Ela não é mais a camponesa, nem a anarquista, nem a madame, nem a Justicar. Ela é só ela. E está com o amor que a moveu desde o início. É uma jornada inacreditável. A do poeta depressivo que se torna o príncipe eterno. E a da camponesa que vira revolucionária, que vira a encarnação da lei, para no fim largar tudo. Duas histórias que começaram separadas e se entrelaçaram num pacto de poder e segredos que definiu a história vampírica da França. E os temas centrais que a gente viu se repetem, né? A identidade como uma ferramenta que se forja e se descarta, e como a busca por amor e vingança, os dois sentimentos mais viscerais, pode levar uma pessoa aos extremos da traição e da busca pelo poder absoluto. Só para depois perceber que talvez nada disso importe. E para a gente fechar com um último pensamento, as fontes trazem uma informação que joga tudo isso numa nova perspectiva. Existe uma lenda de que a matriarca do clã toreador, Aríquel, teria criado um mural na primeira cidade dos vampiros, prevendo todo o futuro, incluindo Apocalipse, a Gehenna. As Tábuas do Destino. Exato. Dizem que pedaços desse mural, conhecidos como as Tábuas do Destino, sobreviveram e estão espalhados pelo mundo. O que levanta uma questão final provocativa. Se a de Justicar mais manipuladora da história, Madame Gil, baseou toda a sua carreira em reescrever o passado para controlar o presente, o que aconteceria se ela, ou alguém como ela, encontrasse artefatos que não contêm o passado, mas o futuro definitivo de todos os vampiros? Nossa. Esse poder seria usado para tentar evitar o apocalipse ou para garantir o próprio lugar de destaque nele, reescrevendo o destino uma última vez?